parte de um prédio que estava abandonado, desabou na rua Alcides Codeceira, na Iputinga, aqui no Recife. As imagens de uma câmera de segurança de um prédio próximo ao local mostram o momento em que parte da estrutura se despreende. Veja a poeira aí que foi levantada pelo desabamento, inclusive a poeira invade uma residência vizinha a esse prédio. O Corpo de Bombeiros informou que recebeu o chamado por volta das 11 horas da noite de ontem. 3 viaturas foram enviadas para esta ocorrência. Não houve vítimas. Moradores do prédio vizinho foram orientados a deixar o local como uma medida preventiva até uma avaliação da Defesa Civil. Essa situação é recorrente no Recife e região metropolitana. Prédios abandonados. Começam, não terminam, ou mesmo são condenados pela Defesa Civil e, por conta da condenação, as pessoas têm que desocupar e os prédios ficam lá. Eu tinha mostrado outras construções aqui ameaçando cair. Um prédio do tipo Caixão, no bairro de Candeias, em Jaboatão, chegou a ser interditado pela Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes, depois que os moradores encontraram rachaduras na parte de fora do imóvel. Já em Boa Viagem, nós recebemos denúncias aqui, fomos até o local. 2 prédios estão abandonados faz quase 30 anos, viu? Começaram a construir e não acabaram. Esses prédios não chegaram a ser ocupados. Os edifícios nunca foram inaugurados, foram abandonados em fase de construção e estão vazios até hoje. Moradores vizinhos dos prédios denunciam que nos últimos meses houve instalos e até viram pedaços caindo da estrutura. Um perigo danado para a vizinhança que até hoje denuncia que nada foi feito pela prefeitura quanto ao destino dessa obra. Inclusive, nós acompanhamos o protesto dos moradores. Vem comigo. A gente dorme com medo, acorda com medo, depois dessas chuvas todas, todo mundo foi atingido. Não só quem foi atingido é quem mora em barreira e caiu, não, porque isso aqui é como se fosse uma barreira. São mais de 500 famílias que serão afetadas, porque não só vai atingir a parte de lá que é escorado, não, é quem mora na parte de cá também. A gente não dorme direito, com medo dele vir abaixo e muitas vidas irem embora. E, infelizmente, Deus o livre disso acontecer é quando eles vão vir fazer alguma coisa. Por isso que a gente está apelando, correndo atrás de imprensa, fazendo protesto, para que eles olhem por nós e façam alguma coisa, antes que o pior aconteça. Então, o que é que tem que ser feito? A prefeitura, os órgãos competentes, qualquer, seja lá que diabo for, mas tem que tomar uma atitude para resolver essa situação aqui. Dizem que o dono não deixa nem entrar, porque já tem apartamento vendido e essa obra aí, que parou, tem mais de 30 anos. Então, vamos fazer alguma coisa. Infelizmente, a gente teve que fazer isso hoje. Parar a rua, fazer confusão, brigar com o público passante. Por quê? Porque senão a gente vai morrer. Será que só vão tomar uma atitude quando cair e o povo morrer? Feito estão fazendo nas barreiras, só vão tomar uma atitude quando isso acontecer. Pelo amor de Deus, gente. É uma situação que envolve, né, diversos órgãos públicos, incluindo o Poder Judiciário. Porque se você tem um prédio que é privado, esses 2 de Boa Viagem, eles não são públicos, são prédios privados. Alguma construtora faliu, não conseguiu terminar, só que neste momento os prédios estão tendo um risco de alguma coisa desprender lá de cima, um tijolo, né? Imagina, lá de cima cai um tijolo, bater na cabeça de alguém, a pessoa morre. Feito como aconteceu na Rua da Aurora, né, no início da pandemia, uma senhora de 63 anos, uma cuidadora de idosos, algo se desprendeu do prédio na Rua da Aurora, bateu na cabeça dela e morreu. Nós denunciamos ali mesmo também a situação do Cine São Luís, né, que a Marquise está tendo problema. A prefeitura, inclusive, foi lá e teve que interditar uma parte. É muito problema com prédio que não está tendo a reestruturação e causando um risco sério para a população. Por exemplo, nós tivemos uma outra situação que a prefeitura teve que tomar uma atitude, era um prédio ameaçando cair. Comerciantes e empresários do Recife Antigo foram surpreendidos com uma ordem da prefeitura do Recife para desocupar imediatamente seus imóveis por causa do prédio aí que você vai vendo ao fundo, que ameaça desabar. Isso aí é na Rua da Guia, no centro do Recife. Um dos comerciantes gravou um vídeo para a gente explicando a situação, inclusive o drama, né? Porque o negócio dessas pessoas, o comércio dessas pessoas foi para o beleléu. Veja.
Esse aqui é o nosso prédio, na esquina da Rua do Bom Jesus, beleza? O prédio que recebeu a interdição é esse aqui na rua de trás da gente, que tá com a inclinação no ângulo de 15 graus pro lado de lá, pra rua de lá, que é a Rua da Guia. E aí eles criaram um isolamento aqui na rua, colocando esse gelo baiano aqui até a nossa esquina e chegando do outro lado de lá, não sei se dá pra ver aí no vídeo, mas eu imagino que sim, do lado de lá também isolamento, pegando essa rua inteira, vindo por aqui, e esse aqui é a parte de trás do nosso prédio. A inclinação é pro lado de lá, como eu falei, mas mesmo assim, hoje de manhã mandaram a notificação que a gente vai te mandar a foto aí, dizendo que até metade desse prédio, até mais ou menos essa porta daqui para cá, seria uma área de risco e que precisaria evacuar e tirar as pessoas dessa área de trabalho. Nós estamos com o Ivan Carlos Cunha, ele é gerente de integração do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco. Ivan, boa tarde para você, Ivan. Boa tarde, Carlinhos. Olha, hoje um prédio, inclusive com imagens na Iputinga, né, parte dele desabou. Né? A gente tem que aqui dar graças a Deus porque não houve vítima. Mas ao longo da semana passada e desta semana, nós mostramos aqui diversas situações de prédios em risco. Prédios em risco. Em Boa Viagem, inclusive, os moradores relataram para a gente essa situação aí, ó. Esses prédios estão deteriorados, faz 30 anos que estão aí, as construtoras nem existem mais, né? Prefeitura também não toma providência, né? Porque aí, no caso, teria que ter uma ordem judicial, talvez, para fazer a demolição, ou até fazer uma reestruturação para virar moradia popular, e são 2 prédios grandes, que já está caindo coisa de cima, né? No bairro do Recife, a prefeitura tomou uma providência de interditar um que é particular. Só que prejudicou todo mundo. As pessoas na Rua da Guia, que dependem de seus estabelecimentos abertos, tiveram que fechar. Como é que fica essa situação, né, de tanto prédio? A gente está mostrando alguns casos, né, muito prédio em situação de risco no Recife e região metropolitana. Pois é, Carlinhos, é uma situação preocupante. E nada mais é do que reflexo de uma série de situações que não são observadas ao longo do tempo de utilização da edificação. Então, as edificações precisam sofrer inspeções periódicas, precisam sofrer manutenções preventivas e, em alguns casos, corretivas, para evitar chegar a situações como essas que estão sendo apontadas pela sua entrevista. No caso, a pessoa, né, ela teria, no caso de uma empresa, que ter todos aqueles certificados, bombeiro, né? E parece que isso não está funcionando aqui em Pernambuco, né? E eu chamo a atenção até em função do que você falou, porque existe uma lei estadual que obriga proprietários, síndicos a fazerem manutenções prediais a cada 3 anos, quando são prédios com mais de 20 anos, e a cada 5 anos, quando se tem menos de 20 anos. Só que os prédios abandonados precisam ter um olhar do poder público local, da prefeitura, através das suas áreas de controle urbano, para identificar situações, porque um prédio sem uso, ele termina se depreciando mais rápido, porque não tem as manutenções e aí termina ocorrendo situações de risco para a população, perda de patrimônio, como é o caso desse da Rua da Guia, que a previsão pela prefeitura é de demolição, está sendo aguardado um posicionamento da justiça em relação a isso. E a gente está tendo caso de prédio ocupado, né? O edifício Dallas, por exemplo, o pessoal lá em Candeias, Jaboatão, teve que desocupar. Né? Por quê? Porque o prédio começou a instalar. Né? Quando foram lá verificar, havia rachaduras, um perigo iminente para que aquelas pessoas, se ele cair, né, as pessoas poderiam até falecer. Mas nós tivemos já episódios, são vários, feito Areia Branca, por exemplo, uma verdadeira tragédia, né? Também naquela região, Jaboatão, né? Tivemos em Olinda também, e ainda tem vários prédios fechados lá por conta dessas situações, né? Como é que o Estado deveria proceder para esses prédios não chegarem a uma situação dessas? Bom, prédios abandonados, eu acho que tem que fazer uma ação sim, procurar a Justiça, procurar o Ministério Público, o que for possível, para tomar uma providência em relação ou ao proprietário ou o poder público tomar para si essa responsabilidade, né? Uma vez que
existe a necessidade de se fazer manutenção em qualquer edificação. Entendo. E no caso, por exemplo, da questão particular, né, que eu também vejo vítimas fatais, o caso, por exemplo, a cuidadora de idosos que faleceu porque um pedaço do prédio caiu na Rua da Aurora, né, em plena pandemia, a cuidadora de idosos, ela morreu porque o prédio estava em péssimas condições. Da última vez que o senhor esteve aqui, a gente mostrou aqui o prédio do Cine São Luís, que a prefeitura acabou interditando um pedaço da marquise, porque também estava em situação precária. Né? No caso particular, aí é o quê? Só Poder Judiciário? Não, aí o proprietário, é quando você tem uma casa, se caiu um muro, você não é responsável, então uma edificação também. Então, nós orientamos que os proprietários cobrem os seus síndicos, né, para que eles possam estar fazendo as manutenções devidas na edificação. O CREA Pernambuco, inclusive, está muito preocupado com essa situação, com esse volume de problemas que vem ocorrendo. Teremos um seminário este mês ainda para trazer as prefeituras para conversar sobre isso, trazer profissionais para discutir as questões das patologias, dos problemas que ocorrem, e, inclusive, um manual que vai ser lançado este mês, um manual de orientação para os condomínios, para que eles possam saber que profissionais precisam ser contratados para realizar serviços de manutenção, não só de estruturas, mas também dos sistemas elétricos, sistemas dos elevadores, quando tem elevador no edifício, enfim. No caso, por exemplo, esses dois prédios, por exemplo, são de Boa Viagem, da Beira Rio Boa Viagem. Os moradores dizem que está caindo já pedaços de lá de cima, um risco muito grande, né? Porque um pedaço pode bater na cabeça de alguém. Esse tipo de prédio, a melhor solução é demolir ou tem jeito? Olha só, olha só. É muito difícil dar uma opinião assim? Não, sem eu ver em loco, mas os prédios, qualquer prédio é possível fazer serviço de manutenção. Óbvio que um prédio abandonado, a dificuldade é muito maior, o custo talvez seja muito maior, mas isso é preciso ser colocado. O americano, né, a gente vê muito exemplo disso, ele prefere implodir mesmo, que parece que o prejuízo é menor. Daí a importância da manutenção preventiva, porque se você faz as manutenções preventivas na edificação, você vai fazer a custos bem menores do que uma corretiva, numa situação muito mais agravada e, inclusive, com potenciais riscos. No caso aqui, esses prédios todinhos, a prefeitura deve botar a cabeça para funcionar e, no caso, a Procuradoria do município, para verificar, talvez pedir ao Poder Judiciário, num primeiro momento, resgata o prédio, toma, né, porque deve estar devendo tudo. Se pegar na dívida ativa, esses prédios estão devendo tudo. É o caso desse outro prédio que a prefeitura interditou na Rua da Guia. Né? Então, e aí demolir. Ou tomar para fazer moradia. Exatamente. O déficit habitacional é muito grande e talvez esses prédios possam ser utilizados com essa finalidade. Agradeço ao senhor e ao CREA, mais uma vez aqui no nosso programa. Lembrando dessa questão do manual, que é muito importante se você tem um condomínio, né? Quando sair, a gente vai divulgar aqui. Ok, obrigado. Grato, viu?